Em contato com a ex-prefeita de Barreiras e também ex-deputada federal, Josmari Oliveira. Josmari, ocorreu ontem na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, onde a senhora está residindo atualmente, um fato inusitado. A residência da senhora foi alvejada por alguns disparos, é isso mesmo? Bom dia, Josmari. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. É até oportuno que a gente possa falar sobre isso, Tiago, para tranquilizar muitas pessoas. Nós recebemos na noite de ontem muita mensagem pelo Facebook, pelo Twitter, pelo e-mail, pelo telefone. Amigos da gente, nossos assessores todos foram muito perguntados por pessoas de toda a região, de todo o estado e de Brasília, preocupados pelo que ocorreu. Até porque foi um momento bem difícil para todos nós da região, porque foi praticamente junto com o caso que aconteceu com o filho da vereadora Carlucci. Então foram dois fatos bem assim, de pessoas que estão na notoriedade, que muita gente conhece. Então a gente entende que preocupa muitas pessoas. Na realidade, Tiago, nós não podemos dizer o que aconteceu. Realmente houve o fato, né? Foram desferidos 4 tiros em direção à nossa casa. Nós não podemos dizer que foi contra a nossa casa, mas foi em direção à nossa casa. E foi num momento assim bem preocupante, no momento em que minha filhinha Vitória e a minha assessora Rosário retornavam da aula de inglês. Entraram para casa pelo portão dos fundos e no momento que ela chegava em casa, eles encontraram um amigo nosso, que é o Zé Carlos, que é um amigo de todos aí em Barreiras também, o Zé Carlos topógrafo. E ele estava com o carro dele parado no portão do fundo para chamar, para falar comigo. Então a Rosário entrou com a Vitória, deixou o portão aberto para que o Zé Carlos entrasse. Quando o Zé Carlos foi pegar o carro dele para entrar, passaram então 3 homens de bicicleta e atirando em direção da nossa casa. Deram 2 tiros em direção do portão do fundo, depois andaram mais um pouquinho e deram mais 2 tiros em direção do portão da frente. No portão do fundo, um dos tiros atingiu o carro do Zé Carlos. Não foi o meu carro que foi atingido, como algumas pessoas disseram. Mas se fosse o meu que estaria ali, teria sido atingido também. Então atingiu o carro do Zé Carlos, quebrou os vidros. Se vocês procurarem ele, podem até verificar no carro. Algum repórter chegou na hora e fotografou. E nós então chamamos a polícia porque os homens estavam de bicicleta e pensávamos que ainda dava para pegá-los, para saber qual foi o objetivo disso. Não sabemos se eles fugiam de algum assalto e passaram por ali. Não sabemos se eles estavam trocando tiros entre eles. O fato é que eles já vinham de uma distância longa e atiraram quando se aproximaram da nossa residência. Então foi um susto muito grande e a gente realmente fica preocupado porque não sabe se aqueles tiros eram para nos assustar, foi por acaso passando na nossa casa, se eles sabiam que ali era a nossa casa ou não sabiam. O fato é que poderia ter acontecido algo drástico, até porque minha filha tinha acabado de entrar e o portão ainda estava aberto, né? E atingiu o carro do Zé Carlos, que se ele estivesse dentro poderia até ter acontecido alguma coisa mais grave. Então é algo realmente preocupante, mas estamos todos bem, né? Estamos todos bem e esperamos e queremos que não era nada contra nós, que possa ter sido um fato assim corriqueiro de marginais que estavam passando e atiraram por acaso. A senhora acredita que talvez possa haver alguma questão política envolvendo essa situação, Josmari? Olha, Tiago, eu não posso acreditar nisso, porque eu sei que os adversários sempre me querem longe, né? Mas acho que morta não, né? E também é curioso porque eu quase não fico ali. Ali é a residência do Osiel, todos sabem que a minha residência é em Barreiras. Então eu fico muito pouco ali. E foi num dia de por acaso, porque eu praticamente não fico nessa residência, porque é a residência do Osiel e
quando eu estou para esse lado de cá de Luiz Eduardo, eu fico na fazenda. Então, nesse dia, eu estava, né, ontem eu estava lá, porque fui cuidar de algumas coisas da minha filha e estava lá. Então, não sei se pode ser que alguém soubesse que eu estava ali. Eu não quero acreditar que seja fato político, né, porque eu sou uma política que eu sempre digo o seguinte: se eu não fiz o bem para todos que esperavam que eu fizesse, mas o mal eu não fiz para ninguém, pelo menos de minha vontade, pelo menos do meu querer, e eu nunca fiz nenhuma ação para fazer o mal para ninguém. Então, meus adversários correm sempre muito frouxo, muito livre, né? Eles me processam, me acusam, eu nunca acuso ninguém, não processo ninguém, né? Eu sempre procuro ganhar com a simpatia, com o voto, com a força do convencimento. Então, não tem motivo para as pessoas terem ódio de mim. Podem ter desejo de me derrotar para ter os cargos que eu tive ou que eu posso ter, mas não de terem ódio de mim. Então, eu não posso acreditar que seja algo político. Agora, é um fato assim que deixa a gente muito intrigado, né? Porque sem lógica, é uma coisa muito sem lógica. E foi um susto também para a pequena Vitória, né? Foi um susto para todo mundo, e eles podiam ter adentrado o portão, né? A gente estava com o portão aberto, então foi um susto muito grande. O Oziel estava em Brasília, eu tive que ligar para ele, porque eu sabia que ia sair nos noticiários para acalmar ele, saber que estava tudo bem. Então, hoje ele está retornando, mas todo mundo muito preocupado, muito mesmo preocupado, porque foram 4 tiros, não foi uma brincadeira, né? Com certeza. Jusmari, a senhora hoje, como a senhora já mencionou, a cidade de Barreiras vive um momento de luto, né? Um sentimento de luto em decorrência do falecimento, do assassinato do filho da vereadora Carlúcia Macedo. A senhora tomou conhecimento logo no início da noite também, ontem, em relação a isso, e é um fato também curioso que deixa a política barreirense em luto, né? Eu tomei conhecimento no mesmo horário. Uma amiga minha passava no local e me ligou. Talvez eu tomei conhecimento antes mesmo que a mãe. Na hora que aconteceu o fato, uma amiga minha ia passando de carro, a em Barreiras parou e me ligou na hora. Eu estava respirando do susto dos tiros lá de casa, ainda estava com um policial dentro de casa, com o delegado dentro de casa, né? Então, assim, foi para mim uma tragédia terrível. Os meninos da Carlúcia, a Carlinha e o Caio, eles foram criados muito perto de mim, dado a amizade que eu e a Carlúcia sempre mantivemos. Então, eu peguei muito esse menino no colo. Para mim foi uma tristeza grande, e também eu acho que é um fato que está intrigando todo mundo também. Por que assassinar da forma como assassinaram um jovem como ele, né? Eu acho que está todo mundo se perguntando isso, e agora eu acho que é um momento mais de tristeza, mas no futuro próximo, Deus permita que se desvende o porquê dessa coisa tão brutal, tão horrível contra esse jovem, né? Não é pelo fato da Carlúcia ser a vereadora. Filhos de outras mães também têm a vida ceifada todos os momentos em Barreiras, em Luiz Eduardo, no Brasil, mas a Bahia principalmente tem estado mais violenta nesses últimos tempos. Mas o fato dela ser uma pessoa pública, como eu, intriga todo mundo. Então eu penso que hoje a região está toda intrigada, Thiago, porque tiros na casa do deputado, da ex-deputada, do ex-prefeito, da ex-prefeita. É assassinato do filho de uma vereadora. Então eu penso que as pessoas todas vão olhar para esse lado de ser algo dentro da política, mas eu creio que não. Eu não quero pensar por aí. Quero pensar que isso é fruto da violência da sociedade mesmo, e de outros fatores que possam ter interferido para esse jovem ter sido morto. Eu sinto muito, eu fiquei muito arrasada ontem. Essa noite na minha casa ninguém dormiu. Foram 2 acontecimentos assim muito, muito terríveis para nós, que desestabilizaram o nosso emocional. Eu quero dizer à família da Carlúcia, eles sabem o quanto eu amo os meninos dela, o quanto eu prezo os meninos dela. Para mim são como sobrinhos, e para mim eu perdi um sobrinho também. E esse momento o Zé já está lá com a Carlúcia, eu aqui estou longe, não estou
podendo sair. Mas que Barreiras toda sente, é uma coisa terrível para todo mundo refletir. Ok. Josmari, eu agradeço pela sua participação, pelo tempo aí que disponibilizou a nossa equipe. O Portal Oeste Mania agradece pelos seus esclarecimentos e deixa aí para a senhora fazer os últimos agradecimentos, enfim. Eu quero primeiro te agradecer, Tiago, pela forma tranquila, isenta e séria que vocês me propuseram colocar a notícia, porque eu sei que nesse momento há muito sensacionalismo e muita gente da imprensa que gosta de conseguir audiência, né? E notoriedade com um fato desse. Eu quero dizer que não dei entrevista para nenhum outro veículo de comunicação, apenas pela consideração que eu tenho a vocês, ao Adailton e a família aí, desse veículo de comunicação que eu concedi. Todos sabem que eu não tenho falado com nenhum órgão de imprensa, não tenho falado com ninguém. Então, pela consideração que tenho a vocês, e também porque sei que vocês vão colocar de forma muito isenta, muito séria, muito real o que aconteceu para tranquilizar as pessoas que gostam de nós. Muito obrigada. Ok, muito obrigado a ex-prefeita de Barreiras, Josmari Oliveira, conversando com a gente aqui no Portal Oeste Mania, esclarecendo os fatos que foram ocorridos na cidade de Luiz Eduardo Magalhães ontem, envolvendo aí onde a residência da ex-prefeita foi alvo de alguns disparos de arma de fogo.